Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Nosso tradicional encontro de todas as segundas-feiras neste horário. De antemão, queremos agradecer aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores. No programa desta segunda-feira, a participação de uma ilustre figura da política nacional, uma das referências da política brasileira. Pela manhã, gravamos essa entrevista através de uma videochamada. Abordamos vários assuntos. Vários foram os enfoques. Começamos pelo atual momento político brasileiro que se mostra conturbado, agitado, nervoso e que passou a gerar uma grande preocupação na sociedade brasileira. Seus efeitos sempre são danosos. Difícil neste momento dimensionar a profundidade da crise política. E vejam bem, já enfrentamos uma crise econômica que talvez seja a mais prolongada da história do Brasil. Além disso, passamos a enfrentar a pandemia do coronavírus, que paralisou todo o país, paralisou todas as atividades, toda a nossa economia. Se a situação já estava difícil, com a pandemia do coronavírus, ficou pior ainda. E agora, uma crise política. Mas vamos à nossa pauta desta segunda-feira. Valerá a pena acompanhar. No programa Lagoa Debate desta segunda-feira, teremos a participação especial da nossa conterrânea Ana Amélia Lemos, jornalista e política, ex-senadora. Aliás, aqui em Lagoa Vermelha, é tida como sempre senadora. Atualmente, Ana Amélia Lemos é secretária de Relações Federativas e Internacionais do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em Brasília. Primeiramente, secretária Ana Amélia Lemos, queremos fazer um agradecimento especial pela sua pronta disponibilidade em atender a nossa solicitação para esta entrevista. Aliás, sempre foi assim, atenciosa, gentil, acessível. Ao longo de sua carreira política, sempre se mostrou prestativa e disponível, especialmente com seus conterrâneos. Nosso abraço à senhora, o prazer em revê-la. Muito obrigada, meu caro Ademar, meu amigo, meu colega de profissão. Queria agradecer também a oportunidade de participar do programa Lagoa Debate. É uma honra muito grande sempre estar conversando com os meus conterrâneos através de uma emissora com tanto prestígio na nossa comunidade. Estou à disposição. Cara Ana Amélia Lemos, não tem como não falar, não abordar inicialmente esse momento de extrema turbulência que vive o Brasil. Brasília está, não exagerando, em ebulição. Há os que dizem que Brasília está pegando fogo. Tudo em função do pedido de demissão, da exoneração do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, talvez a maior referência da equipe de governo de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro sempre foi tido, reconhecido como um dos pilares do governo Bolsonaro. Não só pura e simplesmente o pedido de demissão, mas o que foi tornado público pelo ex-ministro, interferência na Polícia Federal.
essa denúncia foi considerada gravíssima. Minha cara Ana Amélia Lemos. Ademar, eu queria agradecer, evidentemente, os fatos políticos, né, num país que está sendo administrado com conflitos, eles acabam morrendo. Esse assunto hoje já está na pauta. Uma outra questão é a questão Paulo Guedes. O ministro da Economia fica ou vai sair também como o ministro Sérgio Moro, que eram os dois pilares, o Sérgio Moro na Justiça e o Paulo Guedes na Economia, o chamado Poço Ipiranga, que foi assim que o Bolsonaro apelidou o Paulo Guedes. Diante do noticiário que sucedeu a demissão, o pedido de demissão do Sérgio Moro, iniciaram-se especulações. Hoje há um artigo, inclusive, do ex-ministro Delfim Neto, dizendo, uma entrevista, ele diz: está faltando combustível no Poço Ipiranga. Numa alusão clara a uma disputa interna entre um plano que o governo está lançando, o Plano Brasil, e a posição que tem Paulo Guedes em relação ao ajuste fiscal mais agudo. E também que o Paulo Guedes não estaria cuidando da situação social das pessoas que estão passando dificuldades pela perda de desemprego e que ele estaria mais focado nas questões econômicas. Então, essa guerra foi muito explorada na sequência do Paulo Guedes na sexta-feira, e hoje pela manhã Bolsonaro convocou uma reunião ministerial, está reunido agora no Palácio Planalto com os ministros, e ao sair do Palácio da Alvorada, saiu ao lado de quem? Do ministro Paulo Guedes, da ministra Tereza Cristina da Agricultura e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e do presidente do Banco Central, o Campos Neto. Tudo para dizer que está tudo tranquilo na área econômica, porque o dólar estava chegando quase a R$6 por conta dessa especulação. Porque, do ponto de vista da economia, a insegurança gerada, agora mesmo a Argentina sai do Mercosul, criando mais um problema para o Brasil, que tem na Argentina muito maior comercial. Então, todo esse enredo, meu querido Ademar, aumenta os conflitos políticos. O Congresso se debate em relação a Moro, vai ter um pedido de CPI, juntando várias correntes do Congresso Nacional. Não acredito, sinceramente, em possibilidade de impeachment. O Rodrigo Maia já tem 16 pedidos de impeachment antes da saída do Moro. Ele estava na mão dele, mas ele não vai fazer isso, tenho certeza que não fará isso, porque não interessa. Há um pensamento em relação a isso, sabendo que Bolsonaro continua tendo um grande apoio, aí não tão grande quando assumiu o governo, mas continua tendo um apoio. Tanto que em Brasília aqui houve manifestações a favor dele, mas, de novo, pedindo para fechar o Congresso Nacional e fechar o Senado Federal. Então, esse confronto dos defensores do presidente Bolsonaro é que continua alimentando a questão das fake news e das ameaças às instituições, como já vem sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Quando a gente tinha momentos muito tensos aqui em Brasília, o Marco Maciel, ex-ministro Marco Maciel, ex-vice-presidente da República, você deve lembrar dele, o Marco Maciel, eu era jornalista e perguntava para ele: e agora o que pode acontecer? Ele disse: minha cara amiga jornalista, pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, também agora vale essa posição do Marco Maciel, que pode acontecer tudo, inclusive nada, mas que a turbulência vai continuar, não há a menor dúvida, até pelo estilo do presidente Bolsonaro. As denúncias de Moro abalaram as estruturas do governo Bolsonaro, sacudiram o Brasil de ponta a ponta. Bolsa de Valores despencou, dólar subiu, mercado financeiro ficou nervoso. Tivemos aí um final de semana agitadíssimo. Aliás, o clima político está em efervescência em todo o Brasil. A efervescência é tão grande, como você bem reconhece, Ademar, como observador da política, dos movimentos e das ações políticas, que até o maior inimigo do Brasil, o maior inimigo da economia, o maior inimigo em todos os sentidos, da saúde pública, se chama Covid-19. Um vírus que está matando muita gente, mas ele acabou sendo esquecido por conta exatamente dessa turbulência no campo político.
o noticiário que vinha tendo prioridade com a questão do coronavírus, acabou perdendo, ficou para segundo ou terceiro plano após a saída de Sérgio Moro e do que ele disse. Realmente são fatos que têm que ser apurados, a justiça vai fazer isso, já começou no caso das fake news e vai fazer para apurar as provas materiais ou as provas testemunhais ou as provas verbais que o ministro Sérgio Moro vai ter que apresentar à Justiça, porque o Procurador-Geral da República, o Aras, já solicitou uma explicação e uma apresentação de provas para esclarecer de vez essa questão da interferência eventual do presidente da República sobre uma instituição republicana como a Polícia Federal. E eu aqui posso dizer agora também, houve uma carta aberta dos delegados da Polícia Federal ao presidente Bolsonaro, feita agora, para pedir que mantenha-se a independência, para que não haja interferência do governo nas investigações que a Polícia Federal está fazendo em várias áreas, inclusive envolvendo o filho dele por causa das questões relacionadas à usina de fake news geradas, segundo se fala, dentro do Palácio do Planalto, daquilo que se convencionou chamar de gabinete do ódio. Então, a investigação tem que ser isenta, tem que ser republicana, tem que ser independente para preservar a própria Polícia Federal, que mesmo, vou te dizer, reconheço no governo petista, o governo, mesmo ante aquelas denúncias graves que envolviam a Dilma, envolveram o Lula, que acabou preso, a Polícia Federal operava sempre com uma independência e com uma autonomia muito grande, porque ela está obedecendo aquilo que a justiça quer que ela faça, porque é assim que funciona no estamento de Estado Democrático de Direito. Então, agora vamos esperar o que a justiça vai dizer em relação a esse gravíssimo episódio, sem dúvida. Na própria manifestação de Bolsonaro, na sexta-feira, ficou explícito o propósito de interferência na Polícia Federal. E aí vem o grande questionamento. Com que interesse, com que objetivo seria a investigação de seus filhos, caso Marielle, o esquema da rachadinha e ações do grupo miliciano Escritório do Crime, também a usina das fake news, conforme a senhora salientou? Polícia Federal também estaria ao encalço de deputados bolsonaristas. Seria por isso que o presidente Bolsonaro procurou intervir no trabalho da Polícia Federal? Olha, todas as especulações em torno desse rumoroso caso estão sendo feitas, porque os fatos também, de alguma maneira, têm uma ligação com tudo isso que você acabou de narrar. Mas não se pode esquecer também que existe uma outra instituição que tem uma autonomia ainda maior, porque a Polícia Federal, vamos considerar, ela é subordinada ao ministro da Justiça, como a Polícia Rodoviária Federal também é subordinada ao ministro da Justiça, e que devem igualmente operar com autonomia e com espírito republicano, cumprindo com a sua responsabilidade, doa a quem doer. No caso envolvendo os filhos do presidente, a questão é que não é apenas a Polícia Federal que está investigando. No estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro já fez uma investigação que acabou sendo divulgada, mesmo estando tramitando em segredo de justiça, mas inventaram o WhatsApp, que inventaram a fotografia, que inventaram o celular, que inventaram a tecnologia, meu filho. Hoje, Ademar, é muito difícil você manter segredo de justiça, especialmente quando interesses políticos também estão envolvidos. O Ministério Público do Rio de Janeiro divulgou, através daquele site Intercept Brasil, que havia divulgado também umas conversas do Deltan Dallagnol e de outros procuradores com o Sérgio Moro, lembra naquela denúncia que foi feita, tentando desmoralizar a Operação Lava Jato? Esse mesmo grupo agora conseguiu exatamente depoimentos de procuradores que não se identificaram, mas é um detalhamento muito com pormenores de fatos que envolvem o filho do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso tudo entra na soma dos conflitos que ele terá
em relação não apenas à Polícia Federal, porque os delegados pediram a ele que mantenha, inclusive estão pedindo mais do que a independência, pedindo que a Polícia Federal, o delegado, o diretor-geral tenha um mandato com prazo definido e também que ela tenha autonomia escrita na lei. Isso que já está, mas acontece que cada episódio desses abre a dúvida sobre a interferência política numa investigação policial. Tem que notar que não é uma investigação política, uma investigação. A investigação política é feita no Congresso Nacional com uma CPI. Pode ser uma CPI da Câmara, do Senado, ou uma CPI mista, que é o mais provável que vai acontecer em relação ao que Moro fez a denúncia. Mas a investigação policial é uma investigação que não tem caráter político, é uma investigação técnica. Então tem que avaliar as provas, coletar prova, tudo e entregar para a Justiça que vai decidir. Ou o Ministério Público para denunciar e a Justiça para julgar os fatos diante das provas colhidas nessa investigação. Pela sua longa experiência, Ana Amélia, os delitos do presidente Bolsonaro, tornados públicos por Moro, podem ser enquadrados como crime de responsabilidade ou improbidade administrativa? Tem também a questão de falsidade ideológica, em que foi usada a assinatura de Moro para a admissão de Maurício Valeixo. Tudo isso vai entrar agora no debate no Congresso Nacional, Ademar. Pode escrever isso, nós já vimos com o Collor, lá nos anos 90, com a Fiat Elba, com todo o que aconteceu, aquele enredo, com o PC Farias, com o Pedro Collor fazendo as denúncias, e agora da mesma forma. Então, vai se juntar, a oposição vai se unir em torno desse tema, junto com alguns independentes que vão também trabalhar nisso, para fazer a investigação. Então, possivelmente, o governo vai padecer aí vai ficar sob o crivo dessa CPMI, ou uma CPI na Câmara e outra no Senado. Talvez, para dar mais força, seja uma CPMI, que é das duas casas legislativas, que vem, aliás, sendo atacadas pelos bolsonaristas, como aconteceu domingo, mais uma vez, pedindo a cabeça do Rodrigo Maia. Nunca esquecendo que na mão do Rodrigo Maia já tem 16 pedidos de impeachment que antecedem a saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça. E o Rodrigo Maia não mexeu um pauzinho para tocar esses processos. Há uma corrente de interpretação aqui em Brasília que diz também que a oposição vai deixar o presidente sangrar muito nessa questão de tudo que vai ser mostrado na CPMI, dos recursos que vão ser feitos à Procuradoria-Geral da República. Aliás, o próprio procurador já pediu esclarecimento sobre isso. Então, nós vamos ver aí momentos muito tensos na hora que o Brasil tinha que estar concentrado no combate ao coronavírus, sair logo dessa quarentena que está tendo problemas sérios com o desemprego, empresas paradas, as pessoas sem receber salários, uma situação grave, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Nesse aspecto, penso também que o nosso Estado, o governador está tendo um equilíbrio, e aí a diferença de outros líderes nos estados também, de outros governadores, ele nunca em nenhum momento radicalizou, está sendo muito sereno, e eu acho que é dessa forma que o gestor público se revela um líder verdadeiro para conduzir no momento de pandemia que nós estamos enfrentando. Então, quando a nossa energia toda devia estar sendo concentrada do ponto de vista da saúde, como está sendo feito aí em Lagoa Vermelha, com os cuidados que o prefeito Gustavo está tendo, abriu uma unidade lá no bairro Oliveira, tive a honra de ter dado emenda parlamentar para essa obra tão importante para a saúde pública do nosso município. Agora mesmo, talvez nessa semana ou na próxima, chegarão a Lagoa Vermelha testes para o coronavírus que eu consegui, que chegaram da China, e eu estou fazendo a doação desses testes para a minha cidade. E também um recurso financeiro, que não é muito, mas também é dinheiro para o hospital, que, graças à minha atuação, vai ser entregue à instituição. Então, eu estou fazendo a minha parte. Sei que é pequeno, que é uma contribuição pequena, mas se cada um fizer, é como aquela história do beija-flor, não é, Ademar? Beija-flor estava na beira do mar, pegando um pouco d'água e levando na floresta para apagar um grande incêndio. O elefante chegou e disse assim, mas você pensa que você vai apagar o incêndio?
tão pequenininho, carrego nessa minha tromba uns 10, 20, 30 litros de água, eu posso mais. Ele disse, eu sei, eu posso não apagar todo o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, eu me coloco nesse lado também, fazendo a minha parte com humildade, com os recursos que eu posso. Então, é a forma que a gente tem que ter solidariedade nessa hora aí, sabendo que a nossa equipe de saúde em Lagoa Vermelha está trabalhando intensamente, apesar das dificuldades, escassez de recursos, uma seca ainda se agravando. O prefeito me acionou também para a questão de um poço artesiano na cidade, das obras do poço. Então, essas coisas todas continuam, a vida real continua, o cotidiano continua. Então, eu quero também cumprimentar aí o trabalho que vem sendo feito na atenção dos idosos, o novo lar dos idosos, que a secretária a secretária Marina Bussolotto fez, a vereadora Ruth Bussolotto, minha irmã, tem que também falar do empenho que tem com a questão social, e todos os vereadoras da nossa cidade, os empresários, as lideranças, os professores, os servidores municipais, então a imprensa, né, porque a comunicação é fundamental nessa hora, Ademar. Mais do que homens de confiança, o que o presidente Bolsonaro busca para o comando da Polícia Federal e do Ministério da Justiça são pessoas leais à família Bolsonaro. E aí se verifica, Ana Amélia, que não há um projeto de Estado, mas a urgência de salvar a reputação do clã. E aí vem o grande questionamento. Onde estão as bandeiras do combate à corrupção, ao crime organizado e à violência urbana que tanto seduziram a classe média nas últimas eleições? Olha, Ademar, eu acrescentaria ainda mais um outro fator. Esse é um fator político muito sério. Qual é o fator político sério que eu estou lembrando? É que o presidente fez um discurso que encantou a sociedade. O presidente, como sabe, teve o meu voto no segundo turno e foi uma decisão minha muito correta. Ele até agradeceu numa mensagem do Twitter a minha decisão, logo em seguida que eu tinha disputado uma eleição em 2018 como candidata a vice da chapa de Geraldo Alckmin, que não me arrependo em nenhum momento do que fiz, porque foi exatamente para contribuir para o debate político do nosso país. Mas o outro fator, além desses que você já falou, que são sérios, existe um outro fator. A pregação do presidente Bolsonaro, tendo sido deputado por 28 anos, é um debate contrário ao que ele chamava de velha política. A velha política, e ele estabeleceria uma nova forma de governar, que era a nova política. A nova política do Bolsonaro era trazer gente qualificada. E aí, de fato, ele trouxe o Moro, que não era indicado por nenhum partido, trouxe o Paulo Guedes, que não era indicado por nenhum partido, trouxe o Tarcísio Freitas, que não era indicado por nenhum partido, então fez uma composição de ministros muito competentes, a Tereza Cristina com indicação partidária, mas muito mais, não pelo partido, mas pela Frente Parlamentar da Agricultura, que tem muita força no Congresso Nacional, presidida hoje por um gaúcho, deputado Alceu Moreira, do PMDB. Aliás, um grande líder também. Então, a Tereza Cristina está dentro dessa cota do produtor rural, que foi um grande aliado da eleição de Jair Bolsonaro. Mas quando ele falava, e sempre repetiu isso, a minha é a nova política, não negocio. No domingo, quando houve aquela manifestação na frente do QG do Exército em Brasília, e que deu tanta dor de cabeça para ele, e que suscitou também a manifestação do Procurador-Geral da República sobre a incitação de volta ao AI-5, intervenção militar já, naquele momento ele gritou de cima de uma caminhonete, não negocio com ninguém, não negocio com ninguém. Foi o que ele disse várias vezes. E aí ele busca apoio do Centrão. Só essa palavra centrão dá arrepios na ala bolsonarista, que não suporta nem Rodrigo Maia, que está fazendo um bom trabalho na Câmara, não suporta os outros líderes, que é do chamado baixo clero, como Roberto Jefferson, como o próprio Valdemar da Costa Neto, que esteve envolvido profundamente na Operação Lava Jato. E então, como é que dá para explicar agora que ele está se juntando ao Centrão, oferecendo cargos do Centrão, cargos importantes,
como na Funasa, como no FNDE, como no Banco do Brasil ou Caixa Econômica, órgãos muito importantes, onde tem muito interesse, como ele justifica para esse eleitorado que a nova política dele volta a ser a velha política que ele condenou tanto fez a campanha eleitoral. Então, essas contradições, Adhemar, a política, ela cobra muito. As pessoas, por mais aliança que tenham, sempre vão ficar com o pé atrás. Então, um presidente poderia usar o seu capital político, que ainda é muito forte, não dá para desprezar. Bolsonaro tem os desgastes naturais dessa questão do Moro, porque não se pode ignorar que Moro, independente de ter cometido erros nesse processo, ele ainda tem que ser creditado a ele o papel que teve no Brasil e no mundo, reconhecido no mundo inteiro, como um juiz que teve a coragem de fazer a condução da Lava Jato e colocar na cadeia não apenas um presidente da República muito popular, como foi o caso de Lula, mas também grandes capitães do setor econômico, das grandes empreiteiras, do setor econômico também da área do agronegócio, como foi o Joesley Batista e o seu irmão. Então, isso não pode tirar do Moro. E essa questão agora do Centrão apitando, então, também fragilizou um pouco politicamente o presidente Bolsonaro, que continua tendo. Se ele agora, como fez hoje, concentrar e dar atenção e prioridade a não criar mais atritos na área da saúde, da questão da Covid, e também a dar à economia uma segurança maior na mão do Paulo Guedes, as coisas podem engrenar, não há a menor dúvida, meu caro Adhemar. Presidente Bolsonaro, Ana Amélia, está se notabilizando em provocar crises. Não bastasse a pandemia do coronavírus, não bastasse a crise econômica que se arrasta há um longo tempo no país, não bastasse aqui no Rio Grande do Sul a estiagem que já provoca grandes danos. A questão de poucos dias havia exonerado o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que vinha se destacando como um bom ministro, vinha fazendo um bom trabalho. Em questão de poucos dias, a queda de 2 ministros que se sobressaíam no governo Bolsonaro. O sentimento que existe na opinião pública, no seio da opinião pública. Jair Bolsonaro se incomoda, se rebela quando alguém se destaca mais, se notabiliza mais do que ele. Tipo do sujeito, vamos dizer assim, Ana Amélia, tipo do sujeito egocêntrico. Olha, Adhemar, você está fazendo uma análise exatamente com base nos fatos que aconteceram. O ministro Mandetta era um deputado que não teve na Câmara Federal, eu me dou bastante bem com ele, não teve, no desempenho do mandato como deputado, ele não era mais deputado, um brilho como teve a oportunidade de demonstrar como ministro da Saúde. Ele tinha clareza, tinha uma equipe muito boa, aliás, cercado de gaúchos, o Gabardo, o Erno, que foi secretário de Saúde de Porto Alegre, eram os braços direitos dele no comando do Ministério da Saúde, e especialmente agora na estratégia de combate ao coronavírus, com a recomendação do isolamento. Aí começou a haver conflitos, primeiro com essa, digamos, autonomia, com a desenvoltura do ministro. O Mandetta tinha esse brilho próprio, eu diria, uma grande facilidade de comunicação, era muito, os jornalistas gostavam muito dele, a equipe era muito boa, todos, o Wanderson, aquele que dava também, que eu fiquei conhecendo, todos cientistas, gente muito preparada, doutor Denizar Viana, um pesquisador respeitadíssimo, então tinha uma equipe, e aí houve digamos, uma divergência de entendimento científico entre o pensamento do ministro Mandetta, que é médico, e que ia pela ciência ao uso da cloroquina. Vocês acompanharam bastante a questão desse debate, dessas divergências. Com essa divergência e mais essa proeminência e essa relevância de Mandetta na mídia, só dava ele, né? E fazia tudo, acabou indo para esse lado. E ele sempre, o Mandetta dizia que a cloroquina não era o remédio que ia salvar, porque tinha muitos efeitos colaterais.
e aí isso deu para ele digamos, um atrito, uma zona de atrito, e ele acabou sendo demitido. Com o Moro, a coisa foi mais complicada, porque era também, como você disse, um ministro de grande evidência, e que era o da Lava Jato. Então, muitos aliados do Bolsonaro ficaram chateados. Então, isso ele teve uma queda, uma perda. Eu não sei quanto, as pesquisas devem mostrar agora, ao longo dessa semana, mas cresceu o número de seguidores do Sérgio Moro nas redes sociais, aumentou muito. Ele é o segundo líder político brasileiro em relação ao número de seguidores nas redes sociais. O primeiro continua sendo Jair Bolsonaro, que sabe usar as redes sociais muito. Então, o Moro está exatamente dentro da mesma filosofia, e isso foi o que aconteceu. Tomara que agora os ministros que vão assumir da Justiça, que é muito ligado à família, o ministro da Justiça, o Jorge Oliveira, foi chefe de gabinete do Bolsonaro, foi chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro, e agora está lá na Secretaria da Presidência da República. Então, ele vai para lá. E o delegado Alexandre Ramagem, é muito ligado ao Carluxo, que é o vereador, e ele vai comandar a Polícia Federal. Ele é delegado da Polícia Federal e foi encarregado lá na campanha para fazer a segurança do presidente Bolsonaro. Então, vamos ver, dependendo do desempenho deles, como é que eles vão fazer. Serão bem mais discretos, seguramente, e claro que a instituição tem os seus mecanismos de proteção para evitar interferências indevidas na questão política. Isso tudo, Anamélia, que está acontecendo, policial. arranha Sim. em muito a imagem do governo Bolsonaro, compromete a credibilidade do governo Bolsonaro, na sua avaliação? Aí é que está a palavra, você usa a palavra assim, a credibilidade. Porque como são muitas contradições, especialmente dessa do não se juntar ao Centrão, essa questão da forma como ele administra a sucessão do Ministério da Justiça, então suscita muitas dúvidas. E um governo, para ter sucesso, ele precisa, claro, de credibilidade. Por isso que eu lhe falei que nas bases bolsonaristas eu tenho vários grupos que eu participo, de empresários, de líderes, alguns grupos que participam ex-ministros de governos passados, outros grupos que têm também empresários, ministros do atual governo. Eu percebo assim, uma certa, eu diria, frustração com a forma como isso foi feito. Então, frustração eu diria mais do que decepção. Mas aí ele perde aqueles aliados que eram lavajatistas, continuam lavajatistas e defensores disso, e a crítica que se faz a se juntar ao Centrão para ter um respaldo político no Congresso Nacional, que ele perdeu pelos ataques que vem fazendo o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, que são ambos do Democratas e que ele tem feito ataques sequentes. Então, o que está acontecendo nesse aspecto? Mesmo ele tendo sido deputado federal por muitos anos, há o que nós chamamos de espírito de corpo em relação ao apoio que outros partidos, inclusive partidos de oposição, dão ao Rodrigo Maia cada vez que ele é atacado pelo núcleo mais agressivo dos bolsonaristas para atacar o Rodrigo Maia, como fizeram domingo aqui em Brasília, meu caro Ademar. Para encerrar esse assunto, Anamélia, crise econômica que se arrasta há muito tempo. Crise na área da saúde em função da pandemia do coronavírus. E agora a crise política. Aonde tudo isso vai desembocar, Anamélia? Eu começo pela minha primeira observação na abertura dessa nossa conversa, Ademar. Com aquela atitude do Marco Maciel, que foi vice-presidente da República, que agora está sofrendo de um profundo mal de Alzheimer, uma doença bastante séria, mas ele tinha uma lucidez extraordinária, e aí eu perguntava para ele, diante de uma crise política como a que estamos vivendo agora, eu disse assim, o que vai acontecer, doutor Marco Maciel? Ele disse assim, minha cara jornalista, pode acontecer tudo, inclusive nada.
Rio Grande do Sul, hein, Ana Amélia? Diante de todo esse quadro que já destacamos, temos ainda como agravante uma grande estiagem. Um estado que estava quebrado, que está quebrado financeiramente. E daí, diante de todo esse quadro, vamos dizer assim, catastrófico, terrível a situação. Olha, Ademar, eu acompanhei todas as ações que o governador Eduardo Leite fez aqui em Brasília, com o apoio de toda a bancada gaúcha, com o secretário da Agricultura, Covatti Filho. Tivemos uma reunião longa com a ministra Tereza Cristina, várias, com o coordenador da Frente Parlamentar da Agricultura, como disse o Alceu Moreira, com os senadores presentes, o senador Reis, o senador Lazier Martins e o representante do senador Paulo Paim, nessas reuniões, para discutir um socorro emergencial para a questão da seca. A epidemia, naquele momento, tinha recém dado os primeiros sinais. E foi o governador de Brasília que fez o primeiro isolamento total aqui, para cancelando as aulas, todas as sessões públicas, tudo. E aí começou, como um castelo de cartas, todos os governadores fazendo essas medidas para evitar a contaminação, porque o sistema de saúde brasileiro está muito, muito deficitário. Com o coronavírus, se viu a situação dramática em todos os municípios, em todos os estados. Então, o que aconteceu foi o agravamento junto, mas, felizmente, o que o governador tinha conseguido, com o apoio da Assembleia, o líder, deputado Frederico Antunes, líder do governo na Assembleia, uma liderança muito expressiva, conseguiram aprovar as reformas todas que o Estado estava precisando, como reforma administrativa, a reforma da Previdência. Então, foi um momento muito duro, mas ele venceu essa etapa. No governo federal, a pau e corda, meu caro Ademar, foi feita a reforma da Previdência. Então, está faltando ainda a reforma administrativa e, nesta semana, vai ser votada uma matéria extremamente importante para o Rio Grande do Sul e para os municípios em relação à perda de receita, que é exatamente a questão relacionada a uma medida que foi aprovada, o PLP 139, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que repõe com recurso emergencial estados e municípios, tendo como base o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. O governo está resistindo, achando que isso é dinheiro na mão dos governadores para fazer política e com um objetivo eleitoral. Ontem até eu assisti no YouTube uma live do governador do Pará, o Helder Barbalho, com o governador Eduardo Leite, e o governador disse assim, esse dinheiro não é para os governadores, esse dinheiro é para a população, para a segurança, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para resolver os problemas dos poços artesianos agora com a seca no estado. Então, ele foi muito claro, o dinheiro não é para o governador. Como é que a sociedade que está precisando e tem tantas demandas vai ser atendida se não tiver recurso público para trabalhar em favor delas? Então, o governo está encontrando também, junto com o Congresso, o secretário da Fazenda, nós temos trabalhado também junto com ele, o secretário Marco Aurélio Cardoso, para exatamente entrar em entendimentos com o Congresso para atenuar aquilo que a Câmara fez, dando, digamos, impedindo qualquer uso político que não seja, por exemplo, os governadores não poderão dar incentivo fiscal agora, perdoar dívida, nem isso, porque eu acho que é uma das imposições que terão que ser obedecidas na votação dessa matéria, o do 139 no Senado Federal, que está pautado para esta semana, meu caro Ademar. Aí vem um fôlego não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas também para os municípios que, igualmente, como o estado, tiveram muitas perdas com a queda da safra agrícola por conta da estiagem e continuam tendo. Hoje mesmo recebi de um servidor da Receita Federal que lá em Santa Maria, num bairro agrícola, estão sem água, o poço da artesiano secou. Aí eu liguei para o prefeito para ajudá-lo, porque foi uma questão e o prefeito o Pozobal foi lá para resolver isso. No caso de Lagoa Vermelha, eu já lembrei, o prefeito Gustavo me ligou falando da necessidade de apressar as obras que a Corsã estava fazendo de um poço artesiano. Também falei com o secretário Arthur Lemos Júnior e imediatamente foi retomada as obras. Então, o que a gente está fazendo é isso, Ademar, como é que se diz, fazendo
a cada dia tem uma tempestade, né? Tem uma tempestade. A tempestade a seca é uma tempestade, né? Não é a água, mas é uma tempestade de dificuldade. Tem uma questão política e tem essas questões emergenciais de uma paralisação da economia com prejuízo para todo mundo. Quero dizer também, Ademar, quero dizer para os meus conterrâneos que quando o governador disse que iria pedir, já deu a ordem para o secretário da Fazenda descontar 30%, reduzir 30% dos vencimentos dele como governador, eu fiz a mesma coisa na mesma hora. Achei que era também uma contribuição e o meu vencimento por 3 meses terá uma redução de 30%, exatamente como uma forma de contribuição para esse momento grave que as finanças públicas do nosso Estado está passando. Mas não é do nosso Estado apenas. O país todo está na mesma situação de dificuldade financeira. Para concluir, assunto final, Ana Amélia. No início da semana passada, e aqui estamos resgatando o assunto por questão de justiça. No início da semana passada, o município de Lagoa Vermelha entregou à comunidade uma nova unidade básica de saúde. Estratégia Saúde da Família do bairro Oliveira. Hoje é a maior unidade básica de saúde do município de Lagoa Vermelha. Ampla, moderna. A quase totalidade dos recursos para essa obra foi enviada pela senhora quando ainda era senadora. Recursos esses que quase foram perdidos pelo município em virtude da perda de prazos pela Secretaria do Planejamento do governo municipal anterior. Em 2017, De Geroni, secretário municipal do Planejamento, e Clóvis Neckel, que se deslocou a Brasília, recuperaram em uma operação em conjunto ao gabinete da senhora, então senadora, na época o gabinete chefiado pelo Marco Aurélio. A senhora precisou intervir, inclusive, junto ao Ministério da Saúde. Importante esse registro por questão de justiça. Muito obrigada, meu caro Ademar. Eu acho que eu fiz isso, olha, eu fiz, claro, o maior volume de emendas parlamentares durante todo o meu mandato foi para Lagoa Vermelha. Eu acho que eu tive mais de 80% dos votos quando me elegi senadora em 2010, e não para retribuir esse apoio, mas como responsabilidade de uma terra que eu amo muito. Lagoa me deu a honra de ter sido filha de Lagoa Vermelha, que tive também a honra de considerá-la com um projeto meu, a capital nacional do churrasco. Não esqueça disso, isso é um patrimônio imaterial que nós temos, e eu fico muito feliz com essa... Aliás, quando eu estava defendendo o projeto e no Senado Federal, o senador, então senador, agora governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lembrou de uma carta da qual ele participou na época da UDR, a União Democrática Ruralista, em Lagoa Vermelha, e ele confirmou, foi realmente um churrasco que eu já comi na minha vida. Então eu disse assim, bom, então o senhor já percebeu que Lagoa é o melhor churrasco do mundo, e não é propaganda enganosa, é mesmo. Isso eu faço porque eu tenho honra de ser filha de Lagoa Vermelha. Uma cidade que tem muitos filhos ilustres também, o Rubem Ludwig, tem o Porca Véia, tem os de justiça, delegados de polícia, gente muito políticos importantes, os prefeitos aí, o Gustavo hoje fazendo uma administração muito séria, muito rigorosa. Então, essa ajuda à unidade de assistência à família no bairro Oliveira, eu fui visitar, fiquei encantado com a obra, um espaço moderno. Eu acho que a obrigação de um político é esse compromisso, trabalhar, produzir e ajudar. E dentro da regra da ética, da responsabilidade e do compromisso com a população. Não adianta fazer isso bonito e, na prática, negar o discurso bonito ou ser incoerente. Eu procurei sempre na minha vida, como jornalista, e tive aí o contato, fiz o meu curso normal no Rainha da Paz, dei aula lá no bairro, na Escola Delfina Loureiro, tirei nota 10 no estágio, tinha uma relação com os meus alunos. Depois minha mãe foi merendeira, minha irmã foi diretora da escola, minha sobrinha, Ana Paula, merendeira, diretora da escola.
Então, isso tudo me deixa muito vinculada à minha terra, ao bairro da Gaúcha, e todas essas coisas são muito importantes. Os meus amigos da Estância Velha, onde eu nasci, das famílias, né, do nosso querido Kramer, Rosalino, nossos vereadores, que agora está com o nosso prefeito. Então, é uma alegria muito grande de estar participando desse encontro com a minha terra. Você representa o meu reencontro com a minha querida Lagoa Vermelha. Ana Amélia, agradecemos profundamente a sua gentileza em atender a nossa solicitação no sentido de bater esse papo muito legal, muito gostoso, importante, profundo sobre questões que afligem hoje o povo brasileiro. Como sempre, é da sua índole atenciosa, acessível, humilde. Eu reconheço isso e faço questão até de público fazer um elogio pela sua simplicidade, sempre atenciosa, uma grande amiga, uma grande política, uma referência da política brasileira. Obrigado de coração pela sua gentileza em nos atender. Muito obrigada. Ganhei um presente, ganhei a semana. Um grande abraço a todos, um abraço bem, bem apertado e que proteja a Lagoa, proteja o Rio Grande, proteja o Brasil. Livre-se do coronavírus, livre-se das crises e que esse país vá para frente, o nosso estado vá para frente. Um grande abraço, Ademar, meu querido e estimado amigo. Parte desses elogios se deve à sua generosidade. Um grande abraço. Digo, concorre às eleições de 2022? Sim, vai ao Senado. Tá, então, a participação aqui no programa Lagoa Debate desta segunda-feira da ex-senadora Ana Amélia Lemos, hoje secretária de Relações Federativas e Internacionais do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em Brasília. O programa Lagoa Debate vai ficando por aqui. Queremos agradecer a todos vocês pela agradável companhia, pela audiência, e convidando para que na próxima segunda-feira novamente estejam conosco em mais uma audição deste programa. Obrigado e até lá. Boa noite!